Durante o governo Bolsonaro, o Brasil cedeu terras para uma mineradora canadense instalar a maior mina de ouro do Brasil. Essa mina de ouro tem ligação com outras duas catástrofes ambientais aí. Uma é a construção da usina de Belo Monte, a outra é o rompimento da barragem em Mariana. Agora o governo federal tem sofrido pressão para anular esse contrato e a gente vai falar sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Assuntos ambientais e biológicos de toda sorte, eu falo aqui com o Everton. Grande, fala o Everton. Fala, Vitor. Hoje a gente vai falar de um legado, a gente pode dizer que é um legado do Bolsonaro, que está nas mãos do governo federal agora, mas eu vou um pouquinho mais longe e eu ouso dizer que é um legado do próprio Lula do passado, que deixou pro Lula do presente, Ô, que louco. tem a ver aí com essa mineradora canadense. Uhum. Então, essa mineradora canadense chamada Belo Sun, Sun de sol em inglês, Uhum. ela entrou com um pedido para instalar a maior mina de ouro do Brasil no Pará, ali na região do Xingu, lá em 2012. E Belo Sun lembra Belo Monte, e não é só o nome que é próximo um do outro. Essa mina de ouro, ela fica, né, o projeto dela é ser instalada a só 14 quilômetros da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte, que a gente vai ver num vídeo, ela é chamada por ambientalistas e povos locais do Xingu de Belo Monstro, porque ela foi uma grande catástrofe ambiental e social para os povos indígenas e para a fauna e flora ali do Xingu. Tanto que existe um movimento chamado Xingu Vivo Sempre, que luta justamente pelo direito dos povos do rio Xingu, que acabaram sofrendo muito com a instalação da barragem do Belo Monte, que fala um pouquinho sobre esse projeto da Belo Sun, e eu trouxe um trechinho do vídeo pra gente ver. Você pode colocar na tela? Vamos lá. Opa! Lusan é uma empresa canadense de mineração de ouro, que vai se instalar na beira do rio Xingu, a apenas 14 quilômetros da barragem de Belo Monte. Como que não vai ter impacto? Quem disse que não vai ter impacto? Se não vai ter impacto, por que eles querem comprar outras áreas? Por que eles querem realocar outras pessoas? Por que umas pessoas vão ser impactadas e outras não? A Nossa Energia falou que o povo de Altamira não ia ser impactado. O nosso rio foi impactado, nossa natureza foi impactada, nossa cidade foi impactada, nossas famílias foram destruídas, nossa cidade está vivendo uma extrema situação de emergência, de miséria, de luta, de coisas terríveis. Tudo isso veio impacto. E a Belo Sun não é diferente. Muito pelo contrário, ela traz um impacto até pior do que a Belo Monstro. A obra consiste em 2 buracos gigantes com 200 metros de profundidade para extrair ouro, 2 pilhas de lixo com 200 metros de altura cada e uma barragem de rejeitos às margens do rio Xingu. O minerador apresenta para o estado do Pará uma dimensão de impacto, né, e apresenta para os seus financiadores, para os seus investidores, né, no seu site, um outro universo de captação de ouro, né, de extração de ouro. Então essa disparidade, ela é muito preocupante, porque é evidente que o projeto é maior do que esse que está sendo licenciado. Além das montanhas de lixo e dos buracos, Belo Sun vai construir mais uma barragem na volta grande do Xingu. O paredão, com 44 metros de altura, maior que a barragem de Mariana, vai servir para reter os resíduos da mineração. Segundo os documentos da própria empresa, uma ruptura na barragem teria consequências catastróficas. Bem, a gente sabe no que isso pode dar, né? A Mariana já deu pra gente esse exemplo. E a mesma empresa envolvida? Então, não a mesma empresa, mas tem algo aí, tem uma ligação entre esse projeto da Belo Sun e de Mariana. Então eu queria trazer 2 pontos desse vídeo. Primeiro, tem a ver com os impactos que essa segunda barragem pode causar. Uhum. Porque a extração de ouro não é só ouro que é extraído, isso envolve a extração de outros compostos químicos, alguns deles bastante tóxicos, como por exemplo o cianeto. O cianeto aí que a gente lembra que foi usado em câmeras de gás, em campos de concentração, a gente vê em filmes de agentes secretos, né, que eles mordem uma balinha, Uhum. uma pílula de cianeto para se matar. Então, dentre esses materiais tóxicos, incluindo o cianeto, pode se acumular nessas barragens. E aí, para conter esses materiais tóxicos, são feitas essas barragens, e quem assinou o relatório dizendo que a barragem desse projeto da mina de ouro é segura, sabe quem é, Vitor? Eu trouxe uma notícia do G1 lá que conta quem assinou esse relatório falando que a barragem é segura. Tá na Então tela. a gente vê ali a gente vê ali que um dos engenheiros que elaboraram o relatório encomendado pela Belo Sun, atestando que o projeto é viável e seguro,
é o mesmo que assinou o laudo que garantia a estabilidade da barragem de Fundão em Mariana. Xiii. Então, o histórico não é muito bom, né, desse engenheiro. Então, o segundo ponto que eu queria trazer aqui também, Vitor, é que desde 2014 a gente tem o Ministério Público e a Defensoria Pública lutando para impedir a instalação da mineradora. Uhum. Principalmente, que a gente viu no vídeo, tem essa disparidade entre o que a mineradora fala nos relatórios, que entrega para o governo do Pará, para o governo federal e para o Ministério Público, e o que ela fala para os investidores. E assim, ou essa mineradora está mentindo nos relatórios, ou ela está mentindo para os investidores. Porque a quantidade de ouro que ela promete extrair, que são 150 toneladas de ouro, cara, não tem como extrair tudo isso causando os impactos ambientais que ela diz que vai causar, que são mínimos. E aí, onde é que o Bolsonaro entra nisso tudo? É que em 2021, saiu no Diário Oficial da União uma instrução normativa que facilitou bastante a vida da Belosan. Eu trouxe aí qual é essa instrução normativa. Você pode colocar na tela pra gente? Tá aí, que é a instrução normativa 112 de dezembro de 2021, que basicamente essa instrução normativa, ela permite que o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele ceda terras de assentamentos para mineradoras. E aí, com essa normativa, o INCRA foi lá, o INCRA que estava sob a tutela do governo Bolsonaro, o INCRA foi lá e doou uma quantidade de terras para Belosan, e em troca, né, o INCRA ia receber uma parte do dinheiro da mineração. Então, assim, falando de governo Bolsonaro, né, nada novo sob o sol e disso acontecer. Tá. Mas tem uma reportagem do Repórter Brasil que mostra que tem muita pilantragem envolvida nessa cessão de terras. Tá na tela. Eu trouxe algumas manchetes, então quem quiser dar uma olhada lá, uma reportagem muito legal do Repórter Brasil, que cresce pressão para governo anular acordo de Bolsonaro com mineradora canadense. O que aconteceu? O INCRA, ele cedeu um pouco menos de 2.500 hectares, então aproximadamente 2.500 campos de futebol, para não precisar passar pelo legislativo. Porque se for 2.500 hectares ou mais, essa cessão de terras precisava passar pelo legislativo. Uhum. O INCRA foi lá e doou 2.428. Manobra. Exatamente. E aí, para justificar a entrega dessas terras, o INCRA foi lá e disse, não, mas essas terras estavam abandonadas. A gente doou porque é uma terra de assentamento, mas não tinha ninguém lá. E aí a Defensoria Pública da União foi até o local e tinha gente lá. Tinha assentamento de pessoas lá esperando pela tão sonhada reforma agrária. E aí o que o INCRA falou? O INCRA disse, mas a gente avisou que as terras estavam abandonadas e foram os povos que estavam lá assentados que não reclamaram. Só que aonde que foi publicado isso? Só no Diário Oficial da União em formato digital. Então, eu trouxe ali a próxima notícia, que a notificação teria sido feita apenas em formato eletrônico. Essa acusação de que estava abandonada as terras, ela não chegou às famílias porque muitas delas sequer têm acesso à internet. Então, elas não tinham como falar, ei, INCRA, eu tô aqui, gente, não tá abandonado, não. E aí, nesse rolo todo, 94 famílias foram excluídas da lista de beneficiários do programa de reforma agrária. Tipo, se o problema são eles, então vamos só limar eles da lista e acabou, né? Exatamente. E aí tem mais um problema ainda, Vitor, que lembra que essa quantidade de terras que o INCRA cedeu para a Belosan não é suficiente para um projeto de mineração tão grande quanto a Belosan promete para os seus investidores, né? E aí o que acontece é que a Belosan aparentemente comprou terras diretamente com os assentados de maneira ilegal. Então ela chegou com uma historinha assim de que, você precisa assinar aqui, mas é só para regularizar a tua situação com o INCRA. Se a gente for instalar mesmo o projeto aqui, o INCRA vai realocar vocês para um lugar melhor, mas na verdade esses documentos assinados eram, digamos, isso. Contratos, né? Eles estavam
Isso, um contrato de compra diretamente com os assentados, o que não é algo legal, né? Então tem toda essa malandragem do INCRA, quando estava sob a tutela do governo Bolsonaro, para ajudar a Belosan a implantar essa mineradora, né? E aí o que fica a questão, Vitor, é o que o governo federal vai fazer quanto a isso. Então Uhum. tem essa pressão da Defensoria Pública, do Ministério Público, de ONGs, para cancelar esse contrato com a Belosan. E a gente fica na expectativa se o Lula vai repetir o mesmo erro do passado, quando ele participou ativamente e até incentivou a instalação da Belo Monte. A Belo Monte, que volto a repetir, é uma das maiores catástrofes ambientais e sociais que já aconteceram, pelo menos nesse século no Brasil. O Lula não admite isso, muitos petistas não assumem isso, então eu já espero que vão ter alguns petistas bravos nos comentários, falando que a gente está aqui dando armas para o Bolsonaro, que a gente está incentivando o antipetismo, mas assim, dos É. bolsonaristas que eu conheço, nenhum deles está preocupado com a Belo Monte, com o impactos ambientais, com os povos indígenas do Xingu. Geralmente, alguns bolsonaristas que eu conheço, inclusive, adoram a Belo Monte, né? Porque tem a ver com mineradora, então acho que não é essa pauta que vai Uhum. atrair ou afastar pessoas do Bolsonaro. E então a gente fica nessa expectativa do que o governo federal vai fazer agora sobre a tutela do Lula. E para a gente ver, novamente, acho que é outra pauta que a gente se pergunta o quanto que o governo federal está comprometido com as pautas ambientais e dos povos indígenas que ajudaram a eleger o Lula como presidente nas últimas eleições. É isso que a gente vai ficar por dentro, então é bom a gente guardar esse nome. Dá uma olhada aí em Belosan. Vamos dar uma olhada nessa empresa, vamos ficar por dentro do que está acontecendo no Xingu e também cobrar aí, enfim, né, ação em relação às questões ambientais, aí, tudo isso que foi prometido, né, durante a época de eleição desse novo governo, desse terceiro termo do Lula. Porque, enfim, isso é importante para todos nós, isso aí é uma vitória coletiva. Vamos que vamos? Muito obrigado, Everton. Tamo junto aí. Mais um plantão do Meteoro. Dá uma olhada aqui no trampo dele em Everton Bio e voltamos numa próxima edição. Lusan é uma